Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor no livro de Salmos 116, verso 2. Salmo 116 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta do salmista. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, nesta manhã, vamos falar sobre gratidão. E o título desta mensagem é Um Coração Grato. A Igreja Evangélica da Paz está comemorando o seu 26º aniversário. Como já foi anunciado, teremos culto amanhã, a partir das 19h30, culto em ação de graças, e também no domingo. E então nós somos gratos ao Senhor por esta igreja, pelo seu pastor, pelos obreiros, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz. E então vamos falar sobre gratidão ao Senhor, sobre ter um coração grato. Meus irmãos, o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, que prestou um auxílio, que prestou um favor. Quando falamos em gratidão, precisamos entender que a gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequentemente acompanhada por um desejo de agradecê-la. Quando nós temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer o benefício recebido. E a Bíblia Sagrada, o nosso livro, o livro que nos orienta, a bússola do cristão, enfatiza, dá muita ênfase à gratidão. E nós então encontramos várias passagens bíblicas que poderiam ser citadas aqui sobre o valor da gratidão, a necessidade da gratidão. Mas eu quero apenas ler uma passagem bíblica que enfatiza a gratidão. E ela encontra-se no Evangelho segundo narrativa de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, aonde fala sobre a cura de 10 leprosos. Diz então o texto bíblico: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou,
glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, observamos que nesta passagem Jesus estava a caminho de Jerusalém. A data da crucificação estava se aproximando. E Jesus, ao passar entre a cidade de Samaria e a região da Galileia, ele se aproxima de uma aldeia, cujo o nome não está registrado no texto. O texto não registra o nome desta aldeia. E fora desta aldeia, 10 leprosos estavam acampados, vivendo numa situação de abandono, numa situação de vergonha. Nós percebemos claramente no texto lido que 9 destes leprosos eram judeus e apenas um era samaritano. Ora, sabemos que os judeus, naquela época, não tinham comunhão com os samaritanos. Sabemos que os judeus não encostavam nos samaritanos, muito menos viviam com eles. Mas aparentemente, o sofrimento, a dor daqueles leprosos, a dor em comum, fez com que eles se juntassem, se unissem para compartilhar a dor de cada um. Meu irmão, se você já estudou, se você já leu algo sobre a lepra, então você consegue imaginar em que condições sórdidas aqueles leprosos viviam. Aqueles leprosos eram obrigados a viverem num acampamento fora da cidade, fora do convívio social. A lei judaica era muito clara e a lei judaica exigia que os leprosos ficassem à distância de pelo menos 100 metros dos não enfermos. Quando passava alguma pessoa, os doentes, os leprosos, tinham de gritar: impuro, impuro. Em outras palavras, sai de perto, longe de mim, porque eu sou uma pessoa leprosa, sou um impuro, e você corre o perigo de se contagiar com a minha enfermidade. Dependendo do tempo, dependendo da duração da doença, da lepra, alguns leprosos perdiam os dedos das mãos, perdiam os dedos dos pés, os dentes, braços, nariz e etc. Na pele dos leprosos surgiam lesões,
e o corpo, a carne, literalmente apodrecia. E o mau cheiro e o aspecto dos leprosos eram insuportável. Era algo, meus irmãos, deprimente. Era algo horroroso de ver a situação em que viviam os leprosos na época do Senhor Jesus Cristo. Eles eram marginalizados. E nós encontramos aqui em Lucas 17, do versículo 11, estes 10 homens leprosos. Esses homens mendigavam, esses homens pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente viviam do lixo ao redor da cidade. Eles não tinham esperança de cura, não tinham esperança de uma nova vida. Eles aguardavam apenas o fim, aguardavam a morte. Porém, meus irmãos, o que mais atormentava estes leprosos certamente era a lembrança dos seus entes queridos, dos seus familiares que tiveram que abandonar. Quando o sacerdote detectou a lepra e os declarou imundos e tiveram que abandonar os seus lares e os seus familiares. Eles perderam esposas que os amavam. Eles perderam os seus filhos adoráveis que brincavam com eles. Esses leprosos perderam os seus lares, carreiras, o respeito e qualquer esperança de serem úteis novamente. Alguns deles provavelmente haviam sido judeus, fiéis, pessoas destacadas na sociedade. Alguns deles, talvez, eram ligados à tradição judaica, seguidores fiéis das tradições judaicas. Contudo, agora estavam abandonados, enfermos, acampados fora de uma aldeia, sem nome, expostos a viver uma vida de vergonha e sofrimento inexprimíveis. Mas ali fora da cidade, aqueles homens encontraram o Senhor Jesus Cristo, tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção quando uma pessoa perdida, sem paz, sem esperança, tem um encontro verdadeiro com Cristo. Sua vida é transformada. E quando eles tiveram o encontro com Cristo, começaram a implorar, começaram a clamar por Jesus. Observe aqui o texto lido, Lucas 17, e versículo 12 e 13. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo, observe bem, meus irmãos, o que eles falaram: Jesus, Jesus, mestre, tem
misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Oh, meus irmãos, que maravilha quando alguém clama pela misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo atende o pecador que clama por misericórdia. Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote. Não curou eles imediatamente, pediu que eles fossem se apresentar ao sacerdote, pois só o sacerdote tinha autoridade para declarar se uma pessoa era pura ou impura. Mas aconteceu um milagre. Acontece que no caminho eles observam que um milagre havia acontecido. Estavam todos os 10 leprosos, estavam totalmente curados, sarados, pele limpa, enquanto estavam caminhando para Jerusalém para se apresentarem ao sacerdote. Quando este samaritano, entre eles havia, como diz o texto, um leproso que era samaritano. E quando este ex-leproso samaritano, quando ele percebeu que tinha sido curado, ele resolveu voltar ao encontro de Jesus Cristo, louvando a Deus em voz alta, agradecendo a Deus pela cura recebida. Nós vemos aqui que este samaritano tinha um coração grato ao Senhor pela bênção recebida. Diz o texto, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E o que ele fez? Ele caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ao se encontrar com Jesus, Jesus lhe pergunta a este samaritano: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Meu irmão, minha irmã, esta pergunta de Cristo nos revela uma forma errada de muitas pessoas se relacionarem com Deus. Hoje em dia, muitos agem como os 9 que não voltaram para agradecer ao Senhor pela bênção recebida. E isto, meus irmãos, me faz perguntar por quê? Porque Deus sempre tem um em meio a 10. Porque Deus sempre tem um que deixa tudo e volta para adorar, para agradecer, para louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam na rotina. Este samaritano voltou porque queria
mais do que a cura, este samaritano queria mais do que os benefícios físicos, os benefícios materiais. Este samaritano voltou. Por quê? Porque tinha sede de Deus. O seu corpo estava curado, estava liberto da lepra, sua pele estava restaurada, mas a sua alma tinha um grande vazio de Deus, e certamente ele sabia que Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte da salvação. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum. Ele compreendeu que ele era o Filho de Deus. Ele compreendeu que ele era o Messias. Ele compreendeu que Jesus era o Verbo encarnado, que veio salvar e libertar o vil pecador. Ele percebeu que era mais importante ir ao encontro de Cristo do que ao encontro do sacerdote judeu, que provavelmente o receberia com preconceito. Por isso, este samaritano volta para adorá-lo, volta para agradecê-lo, volta para suprir a sua alma com alimento espiritual. Ele volta para Jesus para receber a salvação eterna, a purificação da lepra do pecado. Meus irmãos, nós costumamos julgar, nós julgamos a estes 9 porque erraram. Costumamos apontar esses 9 porque não voltaram para agradecer, mas infelizmente a nossa tendência é parecida. Nos comportamos muitas vezes como estes 9 que não voltaram para agradecer. Em muitos momentos da nossa vida, nós nos comportamos como esses 9 leprosos. Procuramos a Deus para obter dele suas bênçãos. Na hora do desespero, curvamos diante dele, imploramos a sua bênção. Frequentamos assiduamente sua casa, frequentamos os cultos de oração, mas quando recebemos os benefícios, as bênçãos, não voltamos para agradecer, não somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele realizou na nossa vida. Não procuramos Jesus para o relacionamento mais profundo, por meio da oração, por meio do conhecimento da sua palavra. Às vezes erramos, porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar. Só procuramos Ele por aquilo que Ele tem para nos dar e não por aquilo que Ele é. A gratidão foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e adorar a Jesus por aquilo que Ele é.
no salmo que nós lemos no início desta mensagem, Salmo 116, versículo 12, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que daremos ao Senhor, meus irmãos, membros da Igreja Evangélica da Paz, por tudo o que o Senhor tem realizado por nós durante esses 26 anos de fundação da nossa igreja? Que daremos nós ao Senhor pelas vidas que foram transformadas nesta casa de oração? Que daremos ao Senhor, meus irmãos, pelos jovens que não estão no mundo, mas estão aqui dentro da casa do Senhor, cantando e servindo a Deus? Que daremos ao Senhor pelo alimento que temos recebido nesta casa de oração, alimento substancioso, com conteúdo puro da palavra do Senhor. Neste salmo, o salmista aqui está pensando numa forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fez. Sua atitude é semelhante à do samaritano que nós citamos aqui, que voltou para retribuir a Cristo o bem que havia recebido com gratidão e louvor. E não há, meus irmãos, outra forma melhor de reconhecer as bênçãos do Senhor com gratidão e louvor, com júbilo de alegria. É movido por gratidão, que o salmista pergunta: que posso dar? Que posso dar ao Senhor como forma de expressar minha gratidão? Vou repetir: que posso dar? Que posso dar ao Senhor como forma de expressar minha gratidão? O que nós temos dado ao Senhor? O que é que nós temos oferecido ao Senhor pelas bênçãos recebidas? Certamente, meu irmão, minha irmã, esta pergunta poderia ser feita por cada um de nós. Que posso dar ao Senhor? Que gesto posso ter? Que comportamento devo ter? Como devo pautar a minha vida como forma de expressar a minha gratidão por tudo aquilo que tenho recebido dele, pela salvação, pela libertação, por ter o nome escrito no livro da vida, por pertencer a uma igreja que tem uma doutrina bíblica sadia? Como expressar a minha gratidão? E eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, o que eu e você podemos fazer mais para Deus como forma de expressão da nossa gratidão? Será que nossas atitudes realmente
repito, realmente revelam que há em nós um coração grato? Será que nossas atitudes realmente revelam que há em nós um coração grato? Será, meus irmãos, que temos agido com compromisso na obra de Deus, como forma de demonstrar gratidão por as bênçãos recebidas aqui na nossa igreja? Será que temos orado e meditado mais na palavra de Deus, como forma de evidenciar a nossa gratidão? Se desejamos ser gratos, devemos reconhecer que tudo o que é colocado em nossas mãos, tudo que é colocado em nossas mãos, seja a igreja aonde congregamos e cooperamos e servimos ao Senhor, seja o seu emprego, a pessoa com qual nos casamos, a casa em que nós moramos, o pão de cada dia que não nos falta, a família que temos, o ministério que exercemos na casa do Senhor, todo o trabalho da obra do Senhor, enfim, em cada coisa que o Senhor nos tem dado, são bênçãos do Senhor, são bênçãos do Senhor, e devemos ser gratos, reconhecer que tudo são benefícios que o Senhor nos concedeu. Devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos. Devemos também nos lembrar, meus irmãos, que existe um princípio espiritual que não falha. Este princípio espiritual que não falha diz que quando há gratidão, há multiplicação de bênçãos. Quando há gratidão, há prosperidade em todas as coisas. Mas quando não tem gratidão, as coisas não andam, não há prosperidade, não há crescimento, não há multiplicação, é vida amarrada, porque falta um coração grato ao Senhor. Será que eu e você realmente somos gratos a Deus, independente das circunstâncias? Pense, meu irmão, neste momento, em alguns motivos pelos quais você deve agradecer mais ao Senhor. O seu coração é um coração grato ao Senhor? Você é grato ao Senhor? Pense também como poderá retribuir ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Lemos também em Salmos 103, versículo 1 e versículo 2. Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
E tudo, tudo, meu irmão, tudo, é tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ó, que a nossa alma possa ter esta compreensão. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, ó minha alma, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendizer. O que significa bendizer? Quando ele diz aqui, bendize a minha alma, o que significa bendizer? Significa agradecer por uma bênção, agradecer por uma dádiva recebida. Neste salmo, Davi está falando com a sua alma. Davi está falando consigo mesmo. Ele é desejoso de que seu coração jamais se esqueça dos benefícios do Senhor. E nós também não podemos nos esquecer dos benefícios do Senhor. Meus irmãos, membros, obreiros da Igreja Evangélica da Paz, seriedade na palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelos 26 anos de fundação desta igreja. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido e estado conosco durante esses 26 anos. E eu particularmente sou grato ao Senhor por 23 anos que sirvo ao Senhor com os meus amados irmãos. Somos gratos ao Senhor pela cooperação sistemática dos obreiros e irmãos desta igreja, pelos obreiros que amam, que trabalham para ver o crescimento desta obra. Hoje e amanhã, no nosso culto de ações de graça, no domingo, vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua compaixão para conosco. Reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor tem nos dado vitória. Em todas as lutas, o Senhor nos deu vitória. Somos gratos a Deus por este templo sede aqui, na rua Silva Jardim 503, templo próprio. Somos gratos a Deus pela compra do templo da subsede em São Vicente, que o Senhor nos concedeu através dos dízimos e das ofertas dos fiéis colaboradores e obreiros desta igreja. Somos gratos ao Senhor pelas nossas congregações, pelas nossas subsedes. Lá em Guarujá, Vicente de Carvalho, com o nosso pastor Ademário. Somos gratos ao Senhor pelo trabalho lá em Sete Barras. Pastor
evangelista Paulo de Jesus. Lugar difícil, mas ali está o obreiro fiel à igreja, fiel ao Senhor, trabalhando e pregando o evangelho. Caminhando 60 quilômetros no meio de uma trilha, para poder ir no sítio, levar a mensagem, pregar a mensagem do evangelho. Somos gratos ao Senhor pela nossa subsede ali, no bairro do Quarentenário, em São Vicente. Pastor Fábio, sua esposa. Somos gratos ao Senhor pelo trabalho da nossa co-irmã lá em Manaus, os nossos irmãos de Manaus. Hoje somos gratos a Deus, meus irmãos da Igreja Evangélica da Paz, porque em todas as lutas e dificuldades, o Senhor nos deu vitória. Somos gratos ao Senhor pelos membros perseverantes, que não recuaram, que não abandonaram a obra do Senhor, não abandonaram o seu pastor, na hora em que os nossos inimigos se levantaram para derrotar a igreja, quando os nossos inimigos nos atacaram violentamente, procurando destruir de forma maligna aquilo que Deus edificou. Aqueles que bateram forte na igreja, torceram pela nossa derrota, mas somos gratos a Deus pelos membros que perseveraram, pelos obreiros fiéis, que se levantaram para defender a obra do Senhor, que entraram na oração, no clamor, para que a igreja fosse vitoriosa, e a igreja foi vitoriosa, e as portas do inferno nunca prevaleceram contra esta obra. Somos gratos a Deus pelos novos obreiros, por esses jovens que estão sendo levantados, por esses jovens tementes a Deus, que estão sendo treinados por nós no bom combate do Evangelho. Somos gratos a Deus por esta juventude que certamente darão continuidade a esta obra, preservando a ortodoxia desta igreja, fazendo com que essa igreja continue preservando sua liturgia sadia, as doutrinas defendidas por nós que estão na Bíblia. Somos gratos a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, temente ao Senhor, trabalhador, que mesmo sendo um profissional liberal, tendo as suas atividades profissionais diárias, está constantemente na igreja, trabalhando, se esforçando, doando seus anos de vida em prol desta obra. Somos gratos também ao Senhor pela sua esposa, a irmã Lourdes Rinaldi, companheira do nosso pastor. Vejo este casal como os missionários que deram início a este trabalho. Enfim, somos gratos ao Senhor pelo trabalho que foi realizado nesta igreja, pelo saudoso pastor Natanael Rinaldi e a sua esposa, a irmã Paulina, que já estão com o Senhor
desfrutando as maravilhas do céu, mas não podemos deixar de agradecer a Deus por este casal, pela dedicação que tiveram com esta igreja, pelo carinho que tiveram por todos nós, pelos ensinos que aprendemos aqui com o nosso pastor Natanael Rinaldi. Parabéns, Igreja Evangélica da Paz. Que Deus continue nos abençoando com firmeza, que possamos proclamar a mensagem do Evangelho. Somos gratos ao Senhor, e eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de servi-lo numa igreja séria, uma igreja que não está envolvida em escândalo, uma igreja que tem uma seriedade na palavra, seriedade na administração dos seus recursos. Somos gratos a Deus por os benefícios recebidos, que possamos manter um coração grato ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.